Oi, gente. Nós estamos para mais uma entrevista do Presságio 2021, hoje com a Maria Eunice Souza, de Cuiabá. A Maria Eunice tem uma trajetória interessantíssima. Ela, de Cuiabá, foi para Londres em 2008, né? Estudou astrologia na Inglaterra, voltou para o Brasil quando? 2011. Em 2011, e a partir daí ela começou a trabalhar efetivamente, né? Se profissionalizar aqui no Brasil. Bem, Maria Eunice, nós vamos começar discutindo o que é eclipse. Realmente, do ponto de vista teórico, o que é, para que serve, por que astrólogos dão tanta importância para eclipse. Então vamos lá. O que são eclipses? A palavra eclipse vem do grego ekleipsis, que significa desaparecer, ocultar, abandonar, sair de um lugar, aquilo que está faltando. Essa etimologia ela já aponta para uma impressão emocional muito forte que causa, porque essas palavras elas têm um significado muito marcante em todas as culturas. Tecnicamente, um eclipse acontece quando um corpo celeste é ocultado por outro. Então, os eclipses podem envolver corpos celestes diversos, mas aqui, obviamente, o que nos interessa são os eclipses solares e lunares, que são os que têm mais impacto para nós aqui na Terra e que são o objeto de estudo na astrologia de uma forma mais extensa. Nesse contexto, os eclipses são, então, lunações elevadas à sua máxima potência, porque necessariamente o eclipse acontece ou na lua nova ou na lua cheia. Então, como é que os eclipses ocorrem? O eclipse ocorre quando a lua nova ou a lua cheia acontece próxima ao eixo dos nós lunares. Os nós lunares são pontos matemáticos imaginários. São pontos onde a órbita da Lua, girando ao redor da Terra, cruza com a eclíptica, que é o caminho aparente do Sol, ou seja, a órbita da Terra ao redor do Sol. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando isso. A eclíptica, aliás, recebe esse nome exatamente porque os eclipses ocorrem quando a Lua está muito próxima do plano que contém a eclíptica. Os nódulos ou nós lunares, né, tem aí uma nomenclatura diversificada para esse eixo, são dois, norte e sul, e eles formam um eixo porque eles estão exatamente opostos. Eles também são chamados de cabeça do dragão ou cauda do dragão. Não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente vai ficar com um tempo muito extenso. Esses nós lunares, eles têm sido observados pelos astrônomos há muitos séculos, desde quando as observações astronômicas e astrológicas começaram no mundo. Porque os antigos observaram que sempre que o Sol ficava próximo a eles, no seu caminho aparente ao redor da Terra, as lunações também eram eclipses. Então, aqui a gente tem os nódulos. Esse aqui é o nodo norte, ou nó norte da Lua. Esse aqui é o nodo sul. Então, por que norte? O norte é o ponto de intersecção quando a Lua está subindo do hemisfério sul para o norte, e o sul, obviamente, é o oposto disso. Existem vários tipos de eclipses. Para começo de história, tem os eclipses solares e os eclipses lunares. Os eclipses solares acontecem na lua nova e os lunares acontecem na lua cheia. Os eclipses solares, eles podem ser totais, anelares ou parciais, ou podem ainda ser eclipses híbridos ou anular total. O eclipse anelar ou anular é um tipo de eclipse total. O que acontece é que, como a Lua está no seu ponto mais distante da Terra, ela não consegue encobrir completamente o disco solar, então se cria um halo iluminado ao redor dela, dando a semelhança de um anel. Daí o nome anelar ou anular. Já os eclipses lunares podem ser totais, parciais,
apulse ou penumbrais. Penumbrais, quando eles ocorrem apenas na penumbra da Terra, eles não chegam a encobrir completamente a luz. Tem uma hierarquia dentro desses eclipses? Classicamente, se diz que os eclipses mais potentes são sempre os eclipses solares, particularmente os eclipses totais. Então, o eclipse solar total, na hierarquia, é o mais potente de todos. Às vezes, dependendo das condições em que ocorre, mesmo um eclipse solar parcial, ele pode ser ligeiramente mais potente do que um eclipse lunar. Depois temos também os eclipses lunares totais, que também costumam ser bastante impactantes. Uma coisa que também é bastante interessante é que os eclipses, eles pertencem a famílias. Muitos astrólogos, às vezes, não consideram muito essas famílias e acham que somente o eclipse atual precisa ser considerado. Eu gostaria de lembrar que esse material todo aqui, ele também é baseado nos estudos, principalmente da doutora Bernadette Brady, que, por sua vez, se baseou nos estudos de Jansky, e também nas pesquisas da Christine Arens, que é uma astróloga canadense. A Bernadette Brady, ela é australiana, mas ela vive no Reino Unido. Ela é uma das maiores pesquisadoras de eclipses vivas atualmente, e a Christine Arens, na América do Norte, também é uma grande pesquisadora. A Bernadette Brady tem um excelente livro onde ela fala sobre essas pesquisas dela. A Christine Arens, apesar de ser uma grande autoridade, ela não tem ainda nenhum livro editado. Recentemente, até falei com ela que ela precisava publicar um livro sobre esse vasto conhecimento que ela detém. E ela disse que ainda não tinha pensado nisso, o que muito me surpreendeu. Bom, mas vamos lá então. A doutora Bernadette Brady, ela usa uma analogia bem interessante. Ela diz que quando a gente olha um eclipse, um único eclipse que está ocorrendo hoje, e a gente quer buscar significados e entender o que ele representa, ela diz que é semelhante você pegar uma folha de uma árvore e tentar entender o que significa essa árvore. Então, você não está vendo a imagem completa. Então, ela diz que os eclipses, eles são como uma grande floresta. E cada árvore dessa floresta representa uma série. Então, quando você olha para uma folha, você precisa saber a qual árvore essa folha pertence. E aí a gente ainda precisa lembrar também que essa árvore, ela também não está sozinha, ela está dentro de um contexto maior. Então, no segundo milênio antes de Cristo, os babilônios descobriram que o mesmo tipo de eclipse ocorre a cada 18 anos, 11 dias e um terço, às vezes algumas fontes dizem 10 dias, mas não necessariamente no mesmo lugar. Portanto, os eclipses, eles não ocorrem isoladamente, mas eles pertencem a famílias que são chamadas de séries Saros. E essas famílias, elas têm um mapa natal cujos temas vão se aplicar a todos os eclipses da série, do começo ao fim. Cada série Saros começa num determinado polo da Terra, norte ou sul, como um minúsculo eclipse parcial. E ao longo dos anos, essa série vai se deslocando, ela vai viajando em direção ao polo oposto, com todos os seus membros ocorrendo sempre junto ao nó lunar correspondente ao polo, onde a série se iniciou, de novo, ou norte ou sul. Então, os eclipses dessa série vão sempre acontecer ou no nodo sul ou no nodo norte. Esses eclipses, então, vão crescendo em tamanho até atingirem a eclíptica, quando passam a ocorrer na sua versão total. Isso leva centenas de anos, mais de 600 anos, para uma série passar a acontecer na eclíptica e passar a ter eventos de eclipses totais.
As séries Saros, elas podem durar mais de 1.500 anos, sendo que um terço desse tempo ela passa se aproximando da eclíptica, um terço aproximadamente. Um outro terço ela ocorre na eclíptica, que é o período onde ocorrem os eclipses totais, e o terço restante ela passa se afastando da eclíptica até que ela vai morrer, finalizar no polo oposto, aquele onde ela se iniciou. Sempre existem diversas séries de eclipses se desdobrando simultaneamente. É aqui que entra o conceito da floresta. Então, essa árvore não está isolada, existem dezenas de séries Saros em desdobramento em qualquer momento do tempo. Todos os anos nós temos 2 temporadas de eclipses e cada temporada dessas pode ter até 3 eclipses. Cada eclipse desses corresponde a uma série diferente, já que os eclipses das séries ocorrem a cada 18 anos e 11 dias. Então, você multiplica aí, né, cerca de 3, às vezes talvez 6 eclipses que ocorrem no ano, cada um de uma série diferente, multiplica isso por 18 anos, dá para a gente ter uma noção de quantas séries estão ativas em cada época. E uma coisa interessante é que os babilônios descobriram tudo isso naquela época, com uma tecnologia muito rudimentar, a observação a olho nu, basicamente. Será que essa galera mandava bem? E a gente aqui, muito do que nós sabemos, muito do que nós trabalhamos hoje, ainda é baseado nas descobertas desse pessoal há mais de 3.000 anos atrás. De acordo com a NASA, existem séries Saros solares e séries Saros lunares. Cada uma dessas séries podendo ter mais de 80 eventos. Aqui há uma discordância entre esses dados colocados pela NASA e os dados que a Brady traz, baseada nos estudos de Jansky. Porque a doutora Brady, ela entende que o eclipse lunar de uma temporada pertence à mesma série do eclipse solar daquela temporada. Então, ela coloca os dois pertencendo à mesma série. Inclusive, ela dá uma nomenclatura bem diferente. Então, a doutora Brera, ela usa a nomenclatura, ela associa o nome desses eclipses, dessas séries, ao polo onde elas começaram. Então, ela coloca série Saros Norte, 1, 2, 3, 4, 15, 4, 5, até aproximadamente 19 ou 20. E ela diz que esses dois tipos de eclipses, o lunar e o solar de cada temporada, eles pertencem à mesma série. E já a NASA diz que não, que existem séries distintas, solares e lunares. Eu ainda não tive tempo para me aprofundar e verificar quais são os princípios por trás disso daí. Atualmente, eu uso o sistema da NASA. Aliás, uma coisa muito engraçada, a doutora Christine Arens, ela diz assim, algo que deixaria os astrônomos furiosos. Ela fala, os astrônomos estão a serviço dos astrólogos. Eunice, uma pergunta. Em que considerar a série de Saros impacta a interpretação? Porque muitos astrólogos analisam o eclipse como um evento isolado. Então, esse evento isolado é como essa metáfora que a Brady usa. É como você olhar uma folha de uma árvore sem considerar qual é a árvore de onde essa folha veio, o tipo de árvore, em que condições essa árvore cresceu, se essa árvore é de uma determinada, se ela é frutífera, se ela não é frutífera, se ela é de flores, que tipo de árvore é essa? Então, essa família de eclipses, ela vai sim, ela vai trazer temas. É que nem o mapa natal. Então, ela tem um mapa natal individual. E daí é semelhante, a gente pode usar também essa analogia.
Então, você vai imaginar como é que os trânsitos estão hoje no céu. E a gente, quando faz essa avaliação de trânsitos coletivos, a gente está fazendo isso de uma forma meio genérica, mas a gente sabe que, individualmente, as pessoas são impactadas de formas muito diferentes por esses trânsitos, a partir do que esses trânsitos atuais vão tocar no mapa natal de cada pessoa. Então, a gente pode pensar dessa maneira também, que o eclipse atual, ele tem uma qualidade que é revelada a partir das configurações em que esse eclipse atual está acontecendo, porém, o que tem mais intensidade, o que tem um impacto maior, é esse mapa natal que esse eclipse traz. Qual é a família a que ele pertence? Não sei se eu consegui me explicar direito, mas eu acho que faz muito sentido, porque às vezes você pega um eclipse que tem uma configuração extremamente tensa, mas às vezes esse eclipse vem de uma família que é muito boa, que é uma família de eclipses assim, de temas muito positivos. Então, esse eclipse atual, ele tem a sua tensão, vamos dizer assim, suavizada, né? E para mim isso faz bastante sentido, sim. E eu aproveito para esclarecer que, normalmente, a gente também pensa nos eclipses geralmente como coisas terríveis, né? Sempre são terríveis, sempre são negativos, sempre são complicados. Mas existem famílias de eclipses que, na verdade, são bem positivas, elas podem ser consideradas até, naquela linguagem clássica, benéficas. Então, tem isso também. E aí, a gente precisa, então, ao analisar esse eclipse, pelo menos eu vejo dessa maneira, obviamente, cada astrólogo vê de acordo com o que acha que faz mais sentido para si. Então, para a gente analisar um eclipse de forma integral, a gente precisa considerar, além do mapa do eclipse atual, também o mapa natal da série Saros, de que ele faz parte. O mapa do eclipse atual, ele fornece apenas uma parte da história, da informação e da imagem, que pode potencializar ou suavizar, que pode ser potencializada ou suavizada de acordo com os temas gerais da família Saros, da qual ele faz parte. Então, lembrando de novo, para a gente saber de que é essa folha, a gente precisa olhar para a árvore de onde ela caiu. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Isso é uma apresentação muito breve. E eu tenho um artigo mais completo que vai falar um pouco mais extensivamente sobre esse tema dos eclipses no meu blog. Quem tiver interesse, me manda um e-mail depois que eu encaminho o link. Eu aproveito para me apresentar. Eu sou astróloga de orientação psicológica, sou formada pelo Centro de Astrologia Psicológica de Londres, que foi fundado por Liz Green. Eu morei na Inglaterra há 3 anos e, enquanto eu estive lá, eu fiz aulas em várias outras escolas. Eu sou especializada em astrocartografia, espaço local e astrologia vocacional pelo Kepler College, nos Estados Unidos, e tenho certificação internacional em astrocartografia também.